move em liberdade no meio da adoração, do louvor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Tem um louvor que diz justamente isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então olha para o seu irmão, diga: a alegria do Senhor é a sua força. Irmão, cara, mas por que eu tenho que decretar isso para o meu irmão? Porque você está sendo profeta nesta manhã. Não precisa nem encostar nele. Eu até sempre digo, às vezes a pessoa está na dúvida: eu vou na igreja ou não vou? Aqui a gente está respeitando todo o distanciamento social, todo mundo usando máscara, com exceção de nós que estamos cantando, mas quando a gente desce do altar, a gente já coloca a máscara, para que nada possa impedir-nos de adorar o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que nada possa impedir você de adorar a presença desse Deus. Quem vem louvar o Senhor Jesus, diga aleluia. Então aplauda bem forte, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Tchá, tchá, tchá. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Celebra o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, envolve o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Na presença do Senhor nós temos liberdade. Diga mais uma vez: alegria. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Na presença do Senhor nós podemos celebrar. Na presença do Senhor nós temos liberdade. Você pode dançar. Você pode dançar. Dança aí, ó. Você pode dançar. Você pode dançar na presença de Deus. Você pode dar um pulo bonito pro Senhor. Você pode pular. Você pode pular. Você pode pular. Você pode correr na corrida assim, ó. Você pode correr. Você pode correr. Você pode correr. Você pode gritar na presença do Senhor. Você pode gritar glória a Deus. Você pode gritar glória a Deus. Você pode gritar na presença de Deus. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de todo o nosso júbilo. Celebre ao nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Irmão Caio, por que tudo isso? Momento do louvor, adoração, para recebermos o melhor, que é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E tenha certeza que a palavra que virá ao seu coração vem direto do coração de Deus ao seu coração. Feche seus olhos e diga isso a Ele. Diga: Pai, eu quero mais. Isso. Jesus, eu quero mais. Que presença gostosa é essa que nos envolve nesta manhã. Queremos ouvir mais desta presença através da sua voz, Espírito Santo. Isso. A palavra do Senhor diz que na presença dEle nós não nos cansaremos. Na presença do nosso Senhor Jesus nós não nos fadigaremos. Oh, queremos mais, Jesus. Muito, muito mais, Senhor. Muitas das vezes na nossa vida precisamos escolher entre a fé e a razão. Muitas das vezes as circunstâncias que vêm a nós tentam nos paralisar, tentam nos fazer retroceder. Oh, mas nesta manhã você pode ir além. Nesta manhã você pode ir mais longe. Queremos ir mais longe, Jesus. Contigo nós queremos ir além do que o visual mostra, Jesus. Oh, queremos ir mais fundo, Deus, no mais profundo da tua presença, ó Pai. Te adoramos, Senhor. Declare o seu louvor ao Senhor Jesus. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao ver enxergando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, e como escolher entre a fé e a razão. Quando dizem não é opção, e a fé te pede o sim. E quando é preciso enfrentar, minha alma quer fugir. E é difícil ser como Abraão e o filho entregar, seres aqui deitar-se sobre as pedras do altar. Isso, faça como Abraão. Não vá pela razão, escolha a fé, escolha ir adiante. Oh, às vezes a razão nos leva a ver apenas o natural, mas a fé nos faz enxergar o sobrenatural. Oh, queremos ver além, Senhor, leva-nos além, Senhor. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. E quando ouvi o pai lhe responder, e Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao ver enxergando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração, e como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não, quando dizer não é opção, e a fé lhe pede o sim. Quando é preciso enfrentar, a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar, seres aqui deitar-se sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, solte sua voz, diga: quando dizer não é opção, mas a fé ela te leva além.
te pede um sim. E quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar, minha alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar. Se Isaac deitasse sobre as pedras do altar. Oh, maravilhoso. Oh, nos leva além, Senhor. Leva-nos além. Oh, leva-nos a ver além da opção. Leva-nos a ver além das circunstâncias, Espírito Santo. Isso vai clamando na presença do Senhor. Senhor, nós estamos, Senhor, necessitados de ouvir a sua voz. Estamos necessitados de recebermos mais de Ti. Diga, Jesus, eu quero mais, mais, mais. Oh, Jesus, nós queremos muito mais da Tua presença. Queremos nos encher de Ti até transbordar. Isso, você entrou nesta manhã aqui para sair de uma forma diferente. Você entrou aqui nesta manhã pois você quer mais de Deus. Se apresente diante dele e diga, eu quero mais, Jesus. Oh, eu quero mais de Ti. Oh, queremos ouvir a Sua voz, Senhor. A Sua doce voz nesta manhã, Jesus. Queremos ouvir Sua doce voz, Jesus. Essa voz que nos leva além. Isso. Oh, Santo, 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 Santo. Glória, glória, glória. Não temos nada, Jesus. Nada que queremos nesta manhã a não ser Tua presença, Jesus. Como o salmista ele disse, mas olha o dia no centro do Teu querer, Jesus, do que qualquer outro lugar no mundo, qualquer outro dia em qualquer lugar do mundo. Não queremos, Jesus, só queremos a Tua presença, Deus. Ouça a voz, doce voz que me chama. Diga isso a Ele, ouça a Sua voz nesta manhã, Jesus. Ouça a voz, doce voz que me chama. Diga, me levanto, me desperto. Me levanto, me desperto. Eu vou. Senhor Jesus, nós nos levantamos nesta manhã para ouvirmos esta voz. Oh, queremos esta voz, somente Sua voz, Jesus. Diga isso a Ele, ouça a voz, Senhor Jesus. Ouça a voz, doce voz que me chama. Diga a Ele, ouça a voz, Senhor. Ouça a voz, doce voz que me chama. Diga, me levanto, me desperto, Jesus. Me levanto, me desperto. Eu vou. Solte sua voz, diga, me levanto, eu me desperto nesta manhã. Me levanto, me desperto. Eu vou. Esse aqui fala que Deus deve ouvir. Diga esse aqui, Senhor. Esse aqui fala que Deus deve ouvir.
chama. Queremos somente essa voz nesta manhã. Ouça a voz, doce voz que me chama. Diga, Senhor, eu me levanto nesta manhã, eu me desperto em adorar. Me levanto, me desperto, eu vou. Nós nos levantamos pra ti, Senhor. Me levanto, me desperto, eu vou. Eis aqui, fala que teu servo ouve. Eis aqui, fala que teu servo ouve. Eis aqui, fala que teu servo ouve. Queria te convidar a levantar suas mãos e dizer: Fala que teu feche servo os seus olhos e diga: eu ouço, Senhor. eu ouço. Aleluia. Entendo o chamado de Deus para mim. Adore, 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 igreja. E a hora tem chegado. Erga bem alto as suas mãos, povo da fé. Agora E você vai dizer: eu ouço. eu ouço. Oh, Pai, Entendo te adoramos, Espírito o Santo. chamado Te adoramos, ó Cristo vivo. para mim. Te exaltamos, Senhor. E a Tu és lindo, Deus de maravilhas. tua voz agora. E você vai dizer: eis-me aqui. Eis aqui, fala que teu servo ouve. E toda a igreja diga: eis-me aqui. Eis aqui, fala que teu servo ouve. Para terminar, aleluia. Eis aqui, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui. Eis aqui, fala que teu servo ouve. Com os olhos fechados, aplauda Jesus, que é digno de todo louvor, bem forte para Deus, assim, ó. Toda a igreja aplaudindo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom dia, povo de fé. Deixa eu perguntar aqui, quem é de fé em Cristo aqui, diga glória a Deus. E é esta fé que nos salva, é essa fé que nos leva para perto de Deus, é esta fé que nos ilumina. Eu gosto sempre de dizer que a fé é o braço ou a mão do homem para receber as bênçãos de Deus. Que bom que você veio nesse domingo pela manhã, que Deus possa ter acesso ao seu coração. Já tivemos aqui uma boa parte da adoração, do louvor, e que agora o seu coração espiritual esteja totalmente aberto para receber não uma filosofia, para receber não um pensamento humano, mas para receber a palavra viva de Deus. Diga glória a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, agora eu quero ouvir a sua voz falar comigo. Diga: meu Deus, fala comigo pela sua palavra. Sente um minutinho no seu lugar, sinta-se à vontade. Os amigos que nos acompanham pela rede social, que Deus abençoe vocês ricamente. Vamos entrar aqui na parte da mensagem, que é uma das partes principais da casa de Deus, do momento do culto, da reunião, e não pode ficar de fora. Eu digo por quê? Porque a palavra de Deus é que nos orienta, a palavra de Deus é que nos edifica, a palavra de Deus é que nos coloca de pé, a palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é que nos dá a visão do mundo espiritual,
arranca de nós todo tipo de cegueira, todo tipo de escama, e aí nós conseguimos ter uma visão da vontade de Deus e daquilo que Deus quer para nós. Quem concorda, diga amém, Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 2. Todo mundo que tem as escrituras, abra no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 2. Vou pedir ao amigo aí para ir melhorando para nós o som, por gentileza aí, para ficar melhor, principalmente os retornos. De repente é só o retorno aqui, mas vai dando uma melhoradinha para nós aí, tirando essas microfonias. Mateus capítulo 3, versículo 2. Fala com o pastor assim, se você estiver anotando a mensagem, e seria bom que anotasse, quando a igreja de Cristo vai começando a crescer, presta atenção nisso aqui, quando a igreja verdadeira de Cristo vai começando a crescer espiritualmente, ela vem para a igreja, a pessoa vem para a igreja com uma Bíblia, a pessoa vem para a igreja com um caderno de mensagem, ela está crescendo. Isso é sinal de crescimento espiritual, isso é sinal de conversão verdadeira, isso é sinal de transformação. Nunca se esqueça dessa fala aqui que eu estou dando nessa manhã. Isso é sinal de alguém que verdadeiramente está levando a sério a vida espiritual. É verdade. E muitas vezes a ausência de levar a sério a vida espiritual atrapalha a vida de muita gente. Isso é sinal que a pessoa está deixando de ser menino, porque o menino não se importa com nada, o menino não se preocupa com nada, mas quando nós vamos crescendo e vamos ficando adultos, nós vamos tendo preocupações necessárias da vida. Enquanto somos meninos, somos irresponsáveis e inconsequentes, não carregamos nada conosco, não temos dinheiro e nem precisamos ter, porque tem um adulto sobre nós. Não é verdade, sim ou não? Mas à medida que o menino vai crescendo, ele vai se tornando responsável, vai vendo que as escolhas e as decisões que ele toma vai refletir na vida dele, porque ele está crescendo. A mesma coisa se enquadra na questão espiritual. Quando a pessoa está começando na fé, ela não traz nada para a igreja. Começando, tá? Ela não traz nada para a igreja, não traz Bíblia, porque ela está começando na fé, né? Infelizmente ela está começando, então ela não traz Bíblia, mas ela é boa para pegar campanha, corrente, para acreditar nessas bugigangas, entendeu? Mas quando se fala de aprender da palavra, tomar nota, crescer, quero ter uma vida espiritual diferenciada, quero ter uma vida espiritual, pastor, verdadeira no meu Deus, é outro rumo que ela vai tomando. Então pega esse detalhe, esse aviso nessa manhã, que é muito importante crescermos espiritualmente. Não há outro motivo para estarmos aqui do que adorar a Deus e ouvir a sua palavra e guardá-la em nosso coração, que é um processo. Às vezes a pessoa ouve, mas não pratica, de nada adianta. Eu ouço a palavra, entendo a palavra, conheço a palavra, mas não pratico. Vou dizer aqui, conheço a palavra, mas não pratico. O simples fato de você conhecer a palavra, apenas conhecer, não muda nada, porque Satanás conhecia a palavra. O diabo conhecia a palavra e nem por isto ele deixou de ser diabo. Vou repetir, o diabo conhecia a palavra. O demônio que chegou até Jesus no deserto disse a ele, está escrito, Cristo, isso. Então nós observamos que o diabo conhecia a palavra e conhece, mas nem por isso ele deixou de ser diabo. Então, se nós apenas conhecermos a palavra de Deus, de ouvirmos e não praticarmos, e não vai adiantar nada. Eu conheço onde está escrito isso, conheço onde está escrito aquilo, mas eu continuo a mesma pessoa. Não, o Evangelho precisa tocar em nós de tal forma e nos transformar, mudar, arrancar de nós a velha natureza desgraçada que ainda habita em algumas pessoas, miserável, vamos dizer assim, e nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Senão, não vamos passar de meros frequentadores de igreja, meros religiosos, e ainda vamos perder a maior fatia do Evangelho, que é a salvação. De nada adiantou. Entra aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2. A importância do arrependimento.
a importância do arrependimento. Sem arrependimento, nem no céu nós entramos. E quero poder nessa manhã explicar sobre isso. Por quê? Porque arrependimento tem sido uma das poucas mensagens pregadas nos púlpitos da igreja. Talvez seja por isso que nós encontramos, por não pregarmos tanto sobre o arrependimento, é comum você ver crente no pecado. E aí, crente no pecado, achando que vai para o céu, mas não vai mesmo. É comum você ver às vezes gente que faz a obra de Deus vivendo na prática do pecado. Às vezes você enxerga pastores vivendo na prática do pecado. E às vezes isso é um efeito dominó, porque a pessoa ouve pouco dentro de determinadas igrejas sobre a questão do arrependimento. Às vezes no púlpito se fala muito de vencer. No púlpito se fala muito a vitória é sua. Se fala muito de dar a volta por cima. Ainda mais hoje que a gente vive uma proliferação da teologia coach, destruindo os púlpitos da igreja, entendeu? Porque a teologia coach centra toda a sua atenção no homem. Já o verdadeiro evangelho centra a atenção em quem? Em quem, igreja? Em Deus. O mais importante aqui não é você. O mais importante no evangelho não é o homem, é Cristo. O evangelho todo aponta para Cristo. Quem vai para Cristo vai mudar, vai ser transformado, vai ser edificado. Então, muitas vezes, nos dias de hoje, nós observamos os púlpitos de determinadas igrejas sendo substituída a palavra de Deus por um tal de evangelho coach. Não, você é um leão, uau, né? Você é um gigante, desperta o gigante que há dentro de você. Isso não é evangelho. Se eu quero ouvir esse tipo de discurso, eu vou para a faculdade, para um instituto de coach ou coisa parecida. Púlpito é lugar de evangelho, e quando eu falo de arrependimento, eu estou falando da chave que vai abrir a porta do céu para a eternidade, para a sua alma. Olha, o primeiro profeta do Novo Testamento começou a sua mensagem pregando arrependimento. Versículo 1, Mateus capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da onde? Da Judéia. Era deserto, mas ele tinha um chamado de Deus. Quem tem um chamado de Deus aparece em qualquer lugar. Quem tem o chamado de Deus e é chamado pelo Senhor, não importa se é deserto, não importa se não é deserto, não importa se a igreja é pequena, não importa se a igreja é grande. Quando Deus dá um ministério para uma pessoa, ela aparece em qualquer lugar. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Leia o versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da onde? Da Judéia. Olha o que diz o versículo 2, e dizendo, qual foi a primeira mensagem de João Batista? Diga bem forte comigo, diga arrependei-vos. Diga arrependei-vos, porque é chegado o que, gente? O reino dos céus. Essa foi a primeira mensagem do primeiro profeta do Novo Testamento. Arrependei-vos. Ele não estava lá pregando, ei, você que precisa prosperar, ei, você que está com a família destruída, ei, você que está com o casamento abalado, ei, você que está aí todo arrebentado na vida, ei, você que está aí todo moribundo. Não. A Bíblia, nada contra essa pregação, por favor. Mas a Bíblia diz que João Batista foi um profeta que nunca fez um milagre, nunca curou uma dor de cabeça. Nada contra milagre, muito pelo contrário. Eu creio nos milagres, eu creio em milagres. Diga, eu creio em milagres. Nós cremos em milagres. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Só que a primeira mensagem que ele veio trazer para o povo era arrependimento. Mensagem essa que em muitos lugares, não querendo ser repetitivo, tem sumido dos púlpitos a cada dia. O primeiro profeta do Novo Testamento se levantou e disse, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quem crê no céu precisa se arrepender. Agora eu pergunto para vocês nessa manhã, quem crê no céu? Mas o céu é para quem está arrependido. E alguém pode dizer assim, arrepender, pastor, é ficar triste? Não é ficar triste. Porque a Bíblia diz, não é só ficar triste, não vou dizer assim, porque Judas também ficou triste. Judas, quando traiu Jesus e viu que Jesus foi morto, ele mesmo disse, traí sangue inocente. E a tristeza no coração de Judas foi grande, foi tão grande que ele não suportou, não teve estrutura emocional para suportar o que ele fez, foi e pegou uma corda e se matou, se suicidou.
Então, arrependimento não é só ficar triste. E o que significa, teoricamente, arrependimento? Toda a igreja diga assim: arrependimento. Eu não ouvi, diga arrependimento significa mudança de comportamento. Mudança de comportamento, mudança de ideia em relação ao pecado. O que é arrependimento? Você, antes de ouvir o Evangelho, caminhou a vida toda numa direção. 10, 20, 30 anos caminhando numa direção. Quando o arrependimento é gerado em você, mediante a pregação da palavra, você para, depois que você caminhou naquela direção, sei lá quantos anos, e retorna todo o caminho, você muda de direção. Arrependimento significa mudança. Aonde não há mudança, não há reino dos céus para essa pessoa. Cuidado com muitos ensinamentos insólidos, sem base das escrituras, onde muitas vezes se prega que você não precisa se arrepender, onde muitas vezes se prega que não precisamos mudar, e alguns até distorcendo a graça de Deus, vamos dizer assim, começam a dizer: não, todos serão salvos. Não foi isso que Jesus disse. Jesus falou nos evangelhos que existem duas portas, e ele disse a respeito dessas duas portas, dizendo: tem porta estreita e porta larga, e ele disse que os destinos são totalmente diferentes. Ele disse que a larga conduz para a perdição, para o fogo eterno, e a estreita conduz para a salvação. Então, essa história que todos, quando morrerem, irão para o mesmo lugar, é heresia, é mentira, é enganação de Satanás. Aonde há arrependimento, há mudança, não há só choro, não há só pranto, não há só tristeza pelo pecado. A primeira mensagem pregada por João Batista foi arrependimento, porque o homem precisa se arrepender. E aí alguém diz assim: e por que eu preciso me arrepender? Porque a Bíblia diz que por conta do pecado de um homem, todos pecaram. Adão pecou, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o ser humano nasce separado de Deus, o ser humano nasce alienado de Deus. E eu vou ser mais enfático: o homem, toda pessoa quando nasce, ela já nasce caminhando para o inferno, já nasce perdido. Nós não vamos para o inferno porque somos maus, nós vamos para o inferno se não nos arrependermos da nossa maneira vã de viver e crermos em Jesus como Salvador. Então aquele papo que muita gente tem por aí: fulano, eu sou gente boa, fulano, ó pastor, eu não vou na igreja, porque você ouve muito isso: eu não vou na igreja, mas eu não faço mal para ninguém não. Mas aos olhos de Deus você é mal, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Eu não vou na igreja, mas eu não falo mal de ninguém, eu pago as minhas contas em dias, eu sou uma pessoa de caráter, de reputação ilibada, o meu casamento é fiel, os meus filhos são muito bem educados. Glória a Deus. Mais do que obrigação, você recebeu isso no berço da família. Só que a bondade humana aos olhos do padrão de santidade de Deus, diz a Bíblia em Isaías 64, que é como trapo de imundícia. Então entenda isso aqui: não existe bonzinho, bondade suficiente no homem para ser salvo. Não existe, porque se existisse, então por que Jesus veio? Por que Jesus teve que descer lá do céu, da sua glória, se encarnar, ser encarnado, entrar no ventre de uma virgem por meio da semente do Espírito Santo, nascer num corpo como o nosso, sofrer na pele como nós sofremos e pagar aquele preço? Porque o maior objetivo e propósito da morte de Jesus foi trazer os homens que estavam separados de Deus para perto de Deus. Em Jesus hoje eu tenho acesso a Deus. Em Jesus eu entro no mundo espiritual e oro em nome de Jesus e sou atendido. Em Jesus eu tenho comunhão com Deus. Em Jesus, sem Jesus eu estou falido. Em Jesus eu sou salvo. Diga glória a Deus. Amém? Então presta atenção, nunca se esqueça dessa pregação. O mais importante do Evangelho é que os homens se arrependam.
E diz aqui, Mateus 3, você viu isso? Jesus falou disso, Mateus capítulo 4, versículo 17. Vai para o versículo 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Sai do capítulo 3, entra no capítulo 4, versículo 17. Então, pessoal, não é o simples fato de frequentarmos uma igreja evangélica que já nos coloca no céu. Tem muita gente dentro da igreja que, se fechasse os olhos hoje, estaria eternamente perdido. Por quê? Não se arrependeram. Deu para entender sim ou não, pessoal? Não se converteram. Porque o arrependimento é mudança de comportamento e a conversão se chama transformação. Ela ficou tão ocupada e tão focada em prosperar que ela esqueceu de se converter e de se arrepender. Quem está entendendo, levante a mão. Ela ficou tão focada em conquistar uma casa melhor, né? Ela ficou tão focada em trocar de carro, que ela se esqueceu de se converter, de ser convertida e de ser transformada. Porque tudo que ela ouvia no púlpito da igreja era tudo sobre isso. Apesar que eu entendo que quem quer prosperar, levante a mão. Ninguém quer levantar. Levanta a mão, quem quer. Diga, eu quero prosperar. Eu tenho uma resposta. Diga, eu quero prosperar. Eu não ouvi, diga, eu quero prosperar. Trabalhe. Quem trabalha, prospera. Trabalhe. Ah, tá, não é só essa resposta não. Trabalhe e administre bem sua renda. Ah, mas você vai prosperar, que você nem imagina. Trabalhe e administre a sua renda. Não há prosperidade para quem não trabalha. Então, se liberta dessas mentiras que vem se espalhando por aí. Passa por aqui que do outro lado você sai rico. Mentira, você não está vendo que é mentira? Que história é essa? Deus disse para Adão lá no início, quando ele estava no Éden: do suor do teu rosto comerás do fruto dessa terra. Esse é o mandamento. Se suar, vai comer. E vai comer com dignidade. E vai comer com alegria. Vai se satisfazer. Porque apesar de você trabalhar, Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Diga glória a Deus. Então, esse é o caminho da prosperidade, porque não tem outro caminho. Então nós temos que começar a entender isso. Olha o que Jesus falou aqui, primeira mensagem de Jesus também. A primeira mensagem de João Batista foi arrependimento. A segunda mensagem, a primeira mensagem de Jesus também foi arrependimento. Ah, mas Jesus falou de milagre? Claro que falou. Jesus usava os milagres, curava as pessoas por várias razões. Por muitas razões, não vou entrar no mérito da questão não. Mas qual foi a primeira mensagem de Jesus? Mateus 4, versículo 17. Vamos ver? Quem achou, diga um glória a Deus aí. Olha o que Jesus falou. Desde então, disse o evangelho de Mateus aqui, escreveu aqui o evangelista Mateus. Desde então, começou Jesus a pregar e o que mais? O que Jesus pregava e dizia? Vamos ler bem forte, diga, arrependei-vos. Diga, arrependei-vos, porque é chegado o quê? Olha que coisa. Mudem, sejam transformados, sejam convertidos. Esse é o maior poder do evangelho, conversão. Arrependam-se. Jesus, a primeira mensagem depois que ele sai do deserto, sofre todas aquelas tentações, a primeira mensagem que sai da boca de Jesus é: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É como se Jesus estivesse dizendo: o reino dos céus existe, é real e eu vim de lá. Mas a porta para entrar lá se chama arrependimento de pecados. E ele pregava essa mensagem porque estava pregando para os pecadores. Existe uma grande diferença entre nós e aqueles que não passaram pelas águas ou não se arrependeram. Pastor, mas nós ainda somos pecadores? Somos. Ainda temos o desejo de pecar. Mas existe uma grande diferença entre pecadores arrependidos e pecadores que não são arrependidos.
Essa é a diferença. Essa é uma das diferenças. Uma outra diferença é que nós temos o Espírito. O que nós temos dentro de nós? O Espírito. Se eu me arrependi, recebi o Espírito Santo. E quando peco, logo sou confrontado e tocado pelo Espírito Santo. Espera aí. Não posso continuar nesse erro. Eu sou de Deus, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Então o temor que está dentro de nós é um temor a Deus, e não um temor de consequências ao ser descoberto. Meu Deus, o que vai acontecer comigo quando me descobrirem? Não, o temor de alguém que se arrependeu dos seus pecados não tem nada a ver com o medo das consequências. Uma pessoa que peca, um cristão que peca, ele fica triste porque ele sabe que ele entristeceu quem, igreja? Deus. Ele entristeceu a Deus. E o verdadeiro cristão, mais do que tudo, ele quer porque quer viver para agradar a quem? A Deus em primeiro lugar. E se esse agradar a Deus implica em desagradar quem quer que seja, ele vai desagradar. Porque a última coisa, ou uma das coisas que essa pessoa não quer, é desagradar a Deus. Essa é a essência de quem verdadeiramente crê no Evangelho. Vai desagradar a Deus, estou fora. Ah não, mas tem um negocinho, não é tão redondinho assim o negócio, não é tão perfeito, mas todo mundo faz. E aí que está a questão. Eu não sou todo mundo, eu sou filho do rei. Eu tenho um caminho reto, eu tenho uma forma bíblica de fazer as coisas. Eu sou filho de um homem do reto, Deus é reto, e quer que os seus filhos sejam retos, justos, fiéis, sinceros, honestos, transparentes. Amém, gente? Isso é igreja, isso é evangelho. Aí eu quero ver esse mundo apedrejar o evangelho. Eu quero ver esse mundo jogar pedra em crente. Sabe por que não vai? Porque verdadeiramente o crente que dá bom testemunho arranca a glória desse mundo. Ei, louvado seja Deus pela sua vida, viu? O crente verdadeiramente que vive o evangelho e se esforça por viver a justiça de Deus e por andar em justiça, traz louvores das pessoas incrédulas para Deus. Do mesmo jeito que Salomão trouxe louvor da boca da rainha de Sabá para Deus, porque a rainha de Sabá não acreditava que Salomão era reto. A rainha de Sabá não acreditava que Salomão era um rei extraordinário. E a Bíblia diz que aquilo incomodou a rainha de Sabá de tal forma que ela saiu do reino dela e veio até Jerusalém para ver com os olhos dela, que não tem como ver com outra coisa, né? Veio para ver com os próprios olhos, não com os olhos dos outros, porque tem gente que vê com os olhos dos outros. Tem muita gente que vê com os olhos dos outros. Ela não conhece igreja, não conhece pastor, não conhece evangelho, cria um preconceito e passa longe. Quando passa na frente da igreja, fala cruz credo. Mas ela não conhece, porque ela conhece pelos olhos dos outros. Cuidado para você não cair pelos olhos dos outros. A melhor coisa é você se aproximar, como Jesus se aproximou da figueira. Falaram para Jesus, a figueira não tem fruto. Jesus de longe não disse, amaldiçoada seja. Não. Diz a Bíblia que ele se aproximou da figueira. Eu entendo. Olhou, deve ter ido por debaixo, rodeou pela direita, foi para a esquerda, deu uma boa vasculhada nela e viu que não tinha nada. Aí ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Mas primeiro ele se aproximou. Nós sabe qual que é o problema de muita gente? É que gosta de ver as coisas pelos olhos de outros. Tome muito cuidado, você pode se arrepender grandemente. E já tive experiência, os outros falam, aí fulano não presta. É mesmo, é terrível, pastor. Depois a gente vai se aproximando, vai conhecendo,
e vai vendo que não é aquilo. Olha quanta coisa, quanta experiência Deus ensina a gente, irmãos. Diga amém, gente? Vocês entenderam, sim ou não? Aí você vai se aproximar e vai ver, ué, mas se eu fosse pelo que os outros falaram, nunca chegaria perto dessa pessoa. E às vezes nós deixamos de conhecer uma pessoa que é bênção na nossa vida por causa da língua dos outros. Então a rainha de Sabá veio ver com os próprios olhos. E diz a Bíblia que quando ela viu, se impressionou. Peraí, disse ela. Salomão, você é muito mais do que falaram. Ela viu muita coisa no reino de Salomão, mas tem algo que marcou a rainha de Sabá. E ela disse o que marcou. Ela falou assim, eu fiquei fora de mim. Ela ficou fora de si. Apesar de Salomão ser um homem muito ocupado, um rei muito ocupado, porque um rei é muito ocupado, ela ficou fora de si quando ela via em determinado momento, em determinada hora do dia, Salomão subir para a casa de quem? Para a casa de quem? De Deus. Ele era um rei, mas era um rei que adorava a quem? A Deus. Ele não era como muitos fracos na fé, que quando arrumam um trabalho, quando arrumam uma atividade, as coisas de Deus vai ficando de qualquer forma. Quando arruma um serviço, as coisas espirituais vão ficando em segundo plano. Não, Salomão não era esse tipo de gente, não. Salomão sabia a hora de subir à casa de Deus. Mas hoje em dia, nós nos deparamos com pessoas. E aí, você leu aquele livro? A correria, pastor, a correria. Deixa eu te perguntar, para que toda essa correria? A correria só para essa vida? Antes de começar esse culto aqui, eu falei com o Caio, ministro de louvor. Falei, Caio, sabe qual que foi o pecado do povo na época de Noé? Muitos deles até não faziam muita coisa errada. Não. Muitos deles só não entraram na arca e nem perceberam que a arca estava sendo feita, porque eles estavam ocupados demais cuidando da própria vida. Por isso que eles morreram. Que estavam ocupados cuidando da própria vida, só daquela vida. E aqui que está o diferencial nosso. Nós temos que cuidar dessa vida sem descuidar da outra. Aleluia. Esse é o nosso diferencial aqui. Nós somos cidadãos dos céus com o pé na terra. Nós levamos as duas vidas. Na direita a vida espiritual e na esquerda a vida aqui na terra. O problema é que tem muita gente que a vida espiritual dela está largada, abandonada. Se der, no dia que fechar os olhos aqui na terra, Jesus vai falar para você assim, se der, aí eu quero ver. Foi assim que você tratou as coisas dele. Fique de pé. É igual muita gente. Fica de pé com essa palavra na mão. Dá uma pisada aí. Bem forte assim, ó. Né, pastor Danilo? Já pensou Jesus falar para o senhor, se der? Porque muita gente trata as coisas dele assim, se der. Né? Não tem prioridade. Estou certo ou estou errado? É igual muita gente. Eu vou pegar online o culto. Interessante que quem pega online vai no mercado, vai na feira de Guaianazes, vai no Rossi, Atacadão, pega o metrô vazio e o ônibus. Desculpa, mas é verdade. Aí fala assim, online, culto online é bênção e o presencial é vivo. Aí a pessoa, Jesus, me dá a bênção, tudo online. Me dá a bênção. Aí a pessoa fala, Jesus, o senhor não me deu a bênção? Jesus disse, eu dei sim. Mas eu não recebi. Aí Jesus disse, foi online.
Foi online, está aí. Você pode me criticar, não tem problema. Estou há mais de 20 anos recebendo crítica. Estou nem aí. O pregador do evangelho tem que ser desprendido de críticas e pedradas humanas, seja lá de quem for. Ele é livre. Em Cristo somos livres. Só defendemos uma causa, a de Cristo. Se estou sendo atingido pelo mundo e por críticas por causa de Cristo, está valendo. Prefiro sofrer o juízo do mundo do que sofrer o juízo de Deus. Seja julgado pelo mundo, mas nunca seja julgado por Deus. João Batista foi julgado pelo mundo, perdeu a cabeça, mas entrou no céu. Tome a pedrada do mundo, mas não tome pedrada do céu. O que vale é Deus na sua vida. Quem entendeu essa palavra aqui, diga amém, Jesus. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Olha o que diz aqui, 4:17, vamos ler de novo. Desde então, começou Jesus a pregar, e o que mais? E o que ele dizia? Arrependei-vos. O que significa arrependimento? Continue do mesmo jeito ou mudem? Mudem a vida de vocês, mudem a essência de vocês, sejam mudados, abandone o pecado, é isso que Jesus estava falando, amém? Deixe o caminho da morte e entra no caminho da vida, vocês precisam deixar, precisam criar uma inimizade com o pecado, porque amar a Deus é odiar o pecado. Quem odeia o pecado, ama a Deus. Mas quem diz na igreja, domingo, eu te amo, mais que a abelha, e aí na semana toda tem caso com o pecado, ama nada. Quem ama a Deus, odeia pecado, tem ódio do pecado, tem aversão a pecado, tem nojo do pecado. E se você não tem, eu oro para que o Espírito Santo plante isso no seu coração. Quem ama a Deus é avesso ao pecado, porque já se arrependeu e nasceu de novo. Quem entendeu, diga amém. Para terminar aqui, Atos 2:38, primeira mensagem João Batista, primeira mensagem de Jesus e primeira mensagem do líder da igreja primitiva. Atos 2:38, vamos ver? Já vamos orar, tá? Atos capítulo 2, versículo 38. Só para finalizar. Até aqui quem entendeu, diga amém. Só ler esse versículo, Atos 2:38. O 37 começa assim, depois do Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo, onde os ímpios viram toda aquela manifestação sobrenatural na vida dos apóstolos, dos discípulos. Olha o 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, ficaram apertados, quando eles ouviram a pregação de Pedro. Ao efeito que a pregação tem que causar, tem que mexer com o nosso quê, gente? Hein, igreja? A pregação da palavra, o pregador precisa estar tão com Deus, que a pregação que sai da boca dele tem que fazer seu coração aí dentro tremer, porque os deles tremeram. Quando Pedro abriu a boca, cheio do Espírito Santo, a pregação foi tão forte, que o coração deles se partiram no meio. O efeito foi tão forte, que diz a Bíblia que eles perguntaram para Pedro, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, nos ajude. Está vendo como a pregação é uma ferramenta deixada por Deus para levar os homens à perdição ou a arrependimento? Eu preciso ouvir. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem seja enviado? Valorize a pregação, valorize os homens que pregam o verdadeiro evangelho. Valorize.
torno a vos dizer, valorize. Porque o mundo já está cheio de quem prega o bem-estar nessa vida. Deu para entender, sim ou não? Olha o que diz aqui, Atos 2:38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, o quê? Para perdão de quê? E recebereis o quê? Mas tudo começa pela onde? Arrependa-se, ou seja, deixe de viver em pecado. Quem rouba, não roube mais. Quem mente, pare de mentir. Quem furta, não furte mais. Quem fica na internet vendo pornografia, não veja mais. Quem gosta de falar mal da vida dos outros, passa um nó na língua, né? Amém? E os homens que gostam de olhar para as mulheres que não são suas esposas e desejá-las em seus pensamentos, pare com isso, arrependa-se. Quem embula o sistema do imposto do governo, está sempre buscando uma forma, consegui, não faça mais isso. Arrependa-se. E os seus pecados serão perdoados, e vocês serão batizados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Você pode não ser rico na terra, mas você é rico do céu. Seu nome está escrito lá, não na calçada da fama, porque lá qualquer um que vence nessa vida, qualquer um que fez uma historinha aqui nesse mundo, está lá. Lá é pouco. Seu nome está escrito no livro da eternidade. E um dia, Jesus, o Cordeiro, vai abrir a boca e vai dizer, vem para cá, para a festa do seu Senhor. Quem crê nessa promessa, diga amém. Levante as suas mãos nessa manhã. Pregue essa mensagem para a sua família. Pregue essa palavra para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus amigos. Todos pecaram e precisam se arrepender. Meu Deus, restaura os púlpitos da igreja, das igrejas onde deixaram de pregar o arrependimento, onde deixaram de pregar o evangelho que transforma o pecador em santo. Precisamos, Pai, necessitamos da Tua presença. Há um louvor que diz, eu me arrependo, Senhor. Oh, xarabadabalabala. Levante as suas mãos nessa manhã. Você que diz, pastor, eu tenho pecados para confessar e abandonar, confesse-os a Deus. Peça perdão. Mas não peça só perdão, se arrependa. E a partir de hoje, tome controle da sua vida espiritual. A partir de hoje, priorize o reino. A partir desse culto, seja mais enfático com Deus. Levante as suas mãos e vai orando. Tem pecados? Deus lhe perdoa. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar e tirar. Que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Na velha aliança o pecado era coberto, mas ele ainda permanecia, só não aparecia. Mas agora o pecado é tirado. Deblai, choblai, sheida, decanta labachoa. Ore, igreja, não deixa o pastor orar sozinho não, orem. Orem, homens de Deus e mulheres. Esse é o culto das 7 da manhã. Fala, Senhor, eu me arrependo, Pai, de cada pensamento sujo, indevido, de cada palavra frívola, de cada fofoca que eu já fiz na minha vida, de cada mentira que eu contei. Aleluia. Cante na presença do Espírito Santo. Quero voltar. Então volte Ao início de tudo. Então volte. Encontrar-me contigo, Senhor. E você vai dizer, quero rever meus conceitos. Quero rever meus conceitos E valores. Eu quero reconstruir
Vou regressar ao caminho. Vou regressar ao caminho. Aleluia. Vou ver as primeiras Obras, Senhor. obras, E você vai dizer: eu me arrependo. eu me arrependo, Senhor. Canta a igreja de Me Guaianazes. arrependo, Senhor. Me arrependo. Me arrependo, Senhor. Levante as mãos e diga: Eu quero voltar pra onde? ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero voltar. Erga suas mãos, igreja, e diga: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro Oh, glória viva. ao primeiro amor. Eu quero voltar. Vamos cantar de novo com mais fé? Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me. Encontrar-me contigo, Senhor. Você pode elevar a sua voz e dizer: Quero rever meus conceitos e o que mais? e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. Cante forte. Eu me arrependo, Senhor. O que você faz? Me arrependo, Senhor. O que você faz? Me arrependo. Aponta lá pro Senhor. céu, povo de Deus, e diga: Eu quero voltar ao primeiro. então volte para o Senhor. Ao primeiro Venha para os regaços de Deus. Eu quero voltar. Declara: eu quero voltar Eu quero voltar ao primeiro amor. ao primeiro amor. Precisamos, Eu Pai. quero Mais igreja, mais igreja. Eu preciso voltar Eu quero voltar ao primeiro amor. ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Levante as suas mãos. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja purificado de todo o seu pecado. Seja perdoado pelo próprio Deus. E como Jesus disse para aquela mulher pega em adultério: vá e não peques mais. O Espírito Santo também lhe diz a mesma coisa: vá e não peques mais. E para terminar, diga: eu quero voltar. Aleluia. Eu já voltei. Eu já voltei Ao primeiro amor. primeiro amor. Eu já voltei. Para terminar, eu já voltei Eu já voltei ao primeiro amor. ao primeiro amor. Eu já voltei pra Deus. Fechados seus olhos, aplauda Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte, mais forte. Nos braços do Pai. Quem crê na salvação, diga amém, Jesus. Viva no arrependimento constantemente com Deus, irmão. Porque Ele é a chave que abre as portas dos céus. Diga glória a Deus. Tem um louvor com palmas muito animado, antigo e poderoso, conhecido, muito famoso. Jesus em tua presença. Quem crê que Jesus está aqui?
Quem crê pela fé que a presença de Jesus está aqui conosco nessa manhã, diga glória a Deus. Vamos receber o ministro Caio aplaudindo Jesus Aleluia! com muita fé. Bem forte ao Senhor Jesus. Aleluias! Celebrando o nome do Senhor. É manhã de avivamento. É manhã de solidariedade, de alegria no Senhor. Jesus, em tua presença, reunidos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. E pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Mais uma vez, Jesus! Jesus, em tua presença, Com mais ânimo, reunidos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. E pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Toda a igreja assim, ó. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui. Estamos nós aqui. Recebe, Senhor. Estamos nós só pra te adorar, Jesus. Só pra te adorar. Quero ver a igreja bem bonita assim, ó. E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido. Segura nas palmas bem forte assim, ó. Jesus, em tua presença, com mais fé. Jesus, em tua presença. Aleluia! Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte Trouxe vida sobre nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada. agora brilha e cada dia brilha mais. Levante suas mãos assim, ó. Só pra te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Onde você está? Feche os seus olhos e levante as mãos. Só pra te adorar. Só pra te adorar E pra que você nasceu? e fazer Para ser santo de Deus, grande para ser um adorador de Deus, e te para dar ser cheio do Espírito de Deus. que é devido. Estamos aqui, Senhor. Levante as suas mãos ao Pai. Olha para nós, Senhor. Somos necessitados da Tua presença, do Teu auxílio. Somos necessitados do temor do Senhor em nosso coração. Nem sempre sabemos como te agradar, mas nós queremos te agradar. Edifica a fé de todas essas pessoas. E eu oro a Ti para que o Senhor não deixe que nenhum destes se perca, mas os conservem na Tua presença. E você que crê, diga obrigado, Jesus. E aplauda bem forte o Espírito Santo. Para o Espírito Santo de Deus, todo louvor, toda honra e toda glória.
Deus abençoe os amigos do Facebook, das redes sociais. Esse foi o nosso culto das 7 horas da manhã. Hoje ainda teremos mais cultos às 9 horas, daqui a pouquinho já, e depois às 15 horas, e aí terminamos o dia com chave de ouro às 18 horas. Tudo isso aqui na Otelo Augusto Ribeiro 459, bem no centro de Guaianás, e você e toda a sua família são nossos convidados a estarem conosco. Deus abençoe, forte abraço.